Então, o tema da nossa live de hoje, a queda do Império Americano, que é exatamente o que nós estamos presenciando agora. Então, vou passar aqui para vocês um conhecimento de história para vocês poderem entender. Então, os grandes impérios mundiais, eles vêm em ciclos. Então, eu vou citar aqui os 3 últimos ciclos. Esses ciclos de dominação, eles se repetem a cada 200 anos. Então, nós tivemos um ciclo holandês, onde a Holanda era o império. Depois nós tivemos o Império da Grã-Bretanha, da Inglaterra, e logo em seguida nós tivemos, estamos tendo até agora, o Império Americano. Então são intervalos de 200 anos, e essa troca, essa transição dura em torno de 10 a 20 anos. Então aqui para vocês entenderem melhor, então nós tivemos o holandês, nós tivemos o controle britânico, o americano. E nós nos encontramos aqui cada vez mais numa queda do Império Americano e uma subida. Essa subida, muitos acreditavam que iria ser a China. Essa era toda a tendência. Porém, o que se vê hoje é que esse novo Império Mundial não vai ser eles somente, e sim, o que está se projetando é o BRICS. Vai ser a primeira vez na história que um império não vai ser de uma nação ou de uma única moeda, e sim de um grupo de países. É isso que está se apontando hoje. Para que vocês possam entender melhor, vários canais, vários comunicadores, tanto na Europa e principalmente no próprio Estados Unidos, estão comparando o que está acontecendo com o que aconteceu com o Império Romano. Então, vou falar um pouquinho para vocês poderem entenderem por que eles estão fazendo esta comparação. Então, a partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. Isso afetou diretamente o sistema escravista que eles possuíam, que era sustentado a partir dos prisioneiros de guerra levados ao Império como escravos. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana, ou seja, esses povos conquistados, eles não eram mais escravos, eles passavam a ter a cidadania romana e assim todos os seus direitos. Os romanos, nesse período, eles estavam investindo massivamente no seu poder militar e na expansão do seu império através de inúmeras guerras. Para isso, começaram a pegar emprestado todo o dinheiro que conseguiam para dar conta dessas enormes despesas militares. Então, o Império Romano ele começou a criar um déficit muito grande de dinheiro para poder ter caixa e continuar com esse investimento massivo no militar. Então, eles criaram um déficit orçamentário que consumiu o Império Romano, pois não conseguiam sair desse buraco, desse déficit que eles entraram. Este contexto desencadeou uma crise econômica em razão da diminuição da produção agrícola e do encarecimento dos alimentos. Então começou a gerar uma inflação, começou a gerar crise interna no Império Romano. O encarecimento dos alimentos, porque aí nem todo mundo conseguia comprar e ter, gerou fome, consequente, revoltas aconteceram em determinadas regiões. Além disso, essa crise econômica afetou diretamente também a manutenção dos exércitos localizados nas fronteiras do Império Romano, e assim as fronteiras tornaram-se vulneráveis aos ataques estrangeiros. As fronteiras do Império Romano, elas sempre foram ameaçadas por os povos estrangeiros. Mas, como o militar era muito forte, eles nunca tiveram muitos problemas. Mas, a partir do século II, essa ameaça acentuou-se, porque estava já se desfazendo o poder militar. E no século V, tornou-se insustentável com o fluxo migratório dos germânicos. E germânicos aqui não eram alemães, germânicos eram, os romanos consideravam germânicos todos aqueles que não faziam parte do Império Romano e não seguiam as suas ordens. No ano de 410, a cidade de Roma foi saqueada pelos visigodos e a partir daí uma sucessão de povos invadiu as terras romanas. Os alanos, os suevos, os vândalos, os alamanos, os jutos, os anglos, saxões, hunos, francos e etc. Todos esses povos perceberam o enfraquecimento da parte ocidental do Império Romano, instalaram-se nas terras e criaram novos reinos. Muitos deles foram absorvidos por outros a partir da guerra. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, o ano de 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram as nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação das características que definiram a Europa no auge do seu período medieval. Então, isso foi o que aconteceu, resumidamente, com o Império Romano e a sua queda. E a comparação que se faz hoje é o mesmo caminho em que está indo os Estados Unidos. O Império Romano ele foi considerado o primeiro exemplo de democracia representativa que se tornou uma potência dominante e, de repente, enfrentou desafios internos como a deterioração da convivência política, a desigualdade econômica e o surgimento de um líder populista. Se analisarmos a época que precedeu a queda do Império Romano, vemos que os Estados Unidos estão hoje na mesma situação. Roma,
né, o Império Romano e os Estados Unidos, eles são diferentes, épocas diferentes, muitos aspectos são diferentes. Então, por que eles fazem essa comparação? Porque é importante entender que a arquitetura dos Estados Unidos, ela foi criada por seus fundadores com base em sua compreensão da República Romana, como uma estrutura política incrivelmente bem-sucedida para um Estado em expansão que queria incorporar mais territórios e mais cidadãos. Então, eles têm uma similaridade porque a base fundamental de toda a estrutura governamental dos Estados Unidos foi feita através do Império Romano. Hoje, os Estados Unidos, né, com tudo o que aconteceu, está acontecendo, eles têm um déficit, uma dívida de mais de 33 trilhões de dólares. Esse nível de endividamento é insustentável. Então, eu vou falar agora um pouquinho da força militar para vocês entenderem, tá, americana. Os Estados Unidos, hoje, eles possuem mais de 750 bases militares em todo o mundo. E eles realizaram 469 intervenções militares desde 1798. Então, já não é de hoje. Sendo mais da metade delas ocorridas nos últimos 30 anos. O orçamento militar americano é superior à soma dos 10 países com maiores gastos militares. Então, se nós somarmos, tirando os Estados Unidos, os 10 países que mais investem em gastos militares, somarem todos eles, não chega no orçamento militar americano. Desde 1991, foram realizadas mais de 250 intervenções, principalmente para controlar recursos naturais e mercado. Esse foi o grande motivo, um dos motivos principais para que os Estados Unidos fizessem essas 250 intervenções militares. A força militar dos Estados Unidos tem sido direcionada desproporcionalmente para interesses comerciais, em vez de ideológicos, nacionalistas, religiosos ou democráticos. Sempre que o exército americano invade um país, é possível identificar interesses poderosos por trás desta ação. Isso sugere que as intervenções militares não são conduzidas com base nos interesses dos americanos em si, que são quem financia todo esse gasto militar, mas sim para promover ou proteger os interesses da elite financeira, que podem ou não serem americanos. Portanto, não devemos considerar as ações americanas apenas como atos, como eu falei anteriormente, ideológicos, nacionalistas, religiosos, ou para disseminar a democracia. Na verdade, essas ações são frequentemente impulsionadas por objetivos que atendem ao sistema de controle. Então, esse aqui acabou de, conseguir aumentar, o novo projeto para o ano que vem, 2024. Os Estados Unidos aprovou que vai investir 842 bilhões de dólares, ou seja, 4,35 trilhões de reais, o equivalente, para o orçamento militar em 2024. É 3,2% superior ao de 2023, levando em consideração todos os problemas financeiros, a inflação que os Estados Unidos estão enfrentando. Então, nesse momento, o povo fica de lado e o dinheiro do contribuinte vai ser usado para sustentar a guerra, porque hoje o último poder americano, o último pilar para que ele possa resistir ao que está acontecendo é através da força militar. Vocês vão entender daqui a pouco por que ele está fazendo tudo isso. Então, vamos seguir aqui. Então, nós temos hoje uns problemas sérios, nos Estados Unidos, com o fim do petrodólar, que é o petróleo que lastreia o dólar. Em 1971, Nixon, presidente Nixon dos Estados Unidos, ele assinou um ato em que desvinculava o dólar com o ouro, porque já não tinham mais, eles estavam fabricando muito mais dinheiro, emitindo muito mais dinheiro do que eles tinham lastro. Então, uma das formas que ele arrumou foi negociar com a Arábia Saudita e os países produtores de petróleo árabe, que todo o comércio de petróleo, que é o que mais se comercializa no mundo, fosse feito em dólar. Que os países só vendessem petróleo em dólar. Em contrapartida, ele daria a proteção militar para esses países. É por isso que todos os países passaram os produtores de petróleo, a OPEP, fazem parte da OPEP, a comercializar em dólar. Isso fez com que os outros países do mundo, todos os outros que precisam consumir o petróleo, e quando nós falamos em petróleo, não é apenas a gasolina, o diesel. Podemos esquecer, por exemplo, que o plástico, que é usado hoje em tudo, praticamente, que nós consumimos, é um derivado de petróleo. Então, os países tinham que ter uma reserva de dólar para poder comprar petróleo. Então, esse é um dos motivos em que todos os países exportam em dólar. Nós exportamos em dólar, praticamente todos os países. E isso está vindo ao fim. Então, esta é uma crise. Esse print que eu tirei é do canal do Marcelo Rossi. Marcelo Rossi eu gosto muito. Indico para vocês aí acompanharem, se inscreverem no canal do Marcelo, porque ele entende muito de geopolítica, ele faz uns vídeos, ele tem áudios também, muito interessantes. Eu recomendo, gosto muito do trabalho do Marcelo. Muito sério, muito competente, sabe o que está falando. Então, este é um dos grandes motivos que eles estão ali. Porque o fim do petrodólar significa o fim do dólar. E o dólar é o
o último pilar, é o pilar mais importante que sustenta todo o sistema de controle da parte de lá, né, daqueles que escravizam a humanidade. Esse é o grande problema. Todo esse conflito, toda essa confusão, né, que vocês estão vendo entre os países lá na Europa, tal, no fundo, é os Estados Unidos querendo manter a sua força, e aí a força mesmo militar, o dólar vivo, o dólar como a moeda internacional, a reserva, né, a moeda da reserva de todos os países. E como isso está indo por água abaixo, ele tem que combater quem está fazendo isso. E isso é o que está gerando toda essa confusão e esse grande conflito, tá? Que está com seus dias contados. Mas existem também os problemas internos dos Estados Unidos. Grandes problemas, grandes divisões políticas internas, grandes conflitos, né? A população muito dividida, e principalmente, né, o seu presidente, que está envolvido em muita coisa, né? Tanto é que estão aí, até também é um outro vídeo muito interessante, uma outra postagem do Marcelo, né, que corre o risco de ser tirado de lá, de tanta coisa que está fazendo e que está surgindo, né? Tem muitas palavras que eu não posso falar, sabe que o canal hoje está muito, né, visado, já tomei aí uns 7 dias, né, de gancho, então tem muitas coisas que eu não posso falar, mas ele está ligado a coisas muito, muito obscuras. Inclusive, né, existe uma congressista chamada Marjorie Taylor Greene. A Marjorie Taylor Greene, né, isso aqui é o site oficial dela, ela colocou isso daqui, né, emite declaração após revisão dos relatórios, né, da família do Bidê. Ela diz que foram mais de 2.000 páginas, né, e ela explica aqui, ó. Hoje, a congressista Marjorie Taylor Greene revisou os relatórios de atividades, 2.000 páginas, suspeitas sobre as negociações de negócios da família do Bidê com países estrangeiros no Departamento do Tesouro. Olha a declaração que ela emitiu. Acabei de sair do Tesouro, depois de revisar os relatórios financeiros dos BIDs e a sua rede de LLCs. LLCs são empresas, é um tipo de empresa. Assim como aqui tem limitada, sociedade anônima, lá também existem as LLCs. E transferências eletrônicas de muitos países estrangeiros que criaram uma vasta empresa criminosa maior do que qualquer um pode compreender. Os denunciantes podem receber proteção se, caso, né, apresentarem agora. Ela vai colocar isso, vai jogar no ventilador, tá bom? Então tá ligando aí a muita coisa. Então, lá dentro tá essa confusão, e por isso que compara-se exatamente o que aconteceu com o Império Romano. Uma grande divisão, né, socioeconômica interna, uma grande confusão política, escândalo saindo à torta e à direita, e a parte financeira, a grande crise financeira que assola, e a inevitável queda do petrodólar, fazendo com que aí tudo vá por água abaixo, né? O Economist, só que está traduzido, mas é em inglês, né? Colocou quão profunda é a podridão no setor bancário da América. Tá? Isso aqui foi em 16 de março de 2023. Então ele fala que banking é um truque de confiança. A história financeira está repleta de corridas pela simples razão de que nenhum banco pode sobreviver se um número suficiente de depositantes quiser ser reembolsado ao mesmo tempo. O truque, portanto, é garantir que os clientes nunca tenham motivos para gastar seu dinheiro. É um que os chefes do Silicon Valley Bank, anteriormente o 16º maior credor dos Estados Unidos, não conseguiu realizar em um momento crucial. Então vocês sabem que quebrou um dos maiores bancos, um dos bancos mais importantes, que é o Silicon Valley Bank, e ele quebrou por quê? No mesmo dia, né, porque já tinha algumas suspeitas, estavam sabendo que o Silicon Valley estava numa situação meio complicada, então houve uma corrida aos bancos, e em um único dia os clientes do banco sacaram 40 bilhões de dólares em um único dia. E isso causou muito problema. Por quê? O banco nos Estados Unidos, houve uma lei aprovada em 2020, em que qualquer dinheiro depositado no banco, 100% do banco poderia emprestar esse dinheiro ou usar esse dinheiro. Ou seja, uma pessoa trabalha, ela recebe ali $2.000 de salário, ela vai no banco, deposita os seus $2.000 na sua conta, tá? Não é investimento, conta. O banco poderia usar aquele dinheiro, emprestar aquele dinheiro ou mesmo usar aquele dinheiro. Então, como nos Estados Unidos os juros é muito baixo, então muitos bancos pegam o dinheiro dos clientes e aplicam, investem na bolsa de valores. O que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que muito dinheiro dos seus clientes, eles tinham investido na bolsa para terem retornos maiores. Porém, eles não esperavam que tantas pessoas fossem ou empresas sacaram o dinheiro. Então, por exemplo, eles tinham investido em ações e comprado por $10, esperando que aquela ação se valorizasse para 12, 13, 14, aí eles teriam lucro. Fizeram esse investimento usando o dinheiro que estava na conta dos seus clientes. Porém, quando houve essa corrida, ele tinha que ter dinheiro, ele teve que vender essas ações que ele comprou por 10, por 7,
por 6, e aí ele começou a ter muito prejuízo e isso abriu um buraco imenso. Né? Outros bancos estão indo, um que está na corda bamba que vai agora é o First Republic Bank, que está aí também, que já teve uma desvalorização de 90% das suas ações nesses últimos 2, 3 meses, para vocês terem uma ideia. Mas é assim que está funcionando. Eu parei aqui para vocês entenderem, porque é importante essas informações para o que vem a seguir. O que está acontecendo? Então, os Estados Unidos têm um problema. Os clientes começaram a ir no banco e querem tirar o seu dinheiro. Porque se vocês não sabem, se você vou investir no banco nos Estados Unidos, os grandes bancos lá, eles pagam 0,1% de juros ao ano. Ou seja, nada. Então, é melhor, em vez de você deixar o dinheiro no banco, você te sacar o dinheiro e deixar na sua casa. Porque o dinheiro não vai render do mesmo jeito. Então, como os clientes dos outros bancos americanos começaram a cismar e falar, opa, tem alguma coisa aí, ao invés de eu perder meu dinheiro, eu vou lá tirar. Para que eles parassem, o que o governo está fazendo? Primeiro, começou com os parques nacionais, museus, e agora está se expandindo lugares em que não aceita mais o dinheiro vivo. Isso para impedir que as pessoas vão no banco sacar o dinheiro, porque aí elas têm que ter dinheiro no banco para usar o cartão de débito e o cartão de crédito. Então aqui a SeaWorld, em San Diego, que é um parque, já não aceita mais o dinheiro, já a partir do dia 23 de fevereiro. Se você quiser comprar aqui, ó, camiseta, bichinho de pelúcia, lanche, estacionamento, qualquer coisa, não aceita dinheiro. Adotando uma tendência cada vez mais popular nos parques temáticos dos Estados Unidos, o Parque Marinho e o Sesame Place, em Chula Vista, que é um outro parque, agora aceitam apenas pagamento com cartão e celular. Então eles querem parar com o dinheiro para tentar, desta forma, evitar que as pessoas vão nos bancos, porque se forem nos bancos, sacar o dinheiro, o banco não tem dinheiro, né? Porque está tudo emprestado ou investido. Outra matéria também lá dos Estados Unidos, o que fazer com dinheiro não é aceito. Então aqui eles colocaram assim como a morte do dinheiro, né? Então aqui, ó, você vê em empresas que vão desde grandes estádios até lojas familiares, placas que afirmam firmemente, dinheiro não aceito, no cash payment. Tá? Por que tudo isso está acontecendo? Este daqui é o grande motivo da queda, de toda essa confusão, BRICS. Primeiramente constituído por Brasil, Rússia, Índia, China, né, South Africa, África do Sul, por isso o nome BRICS. Porém, hoje nós já sabemos que ele está muito mais ampliado. Então, é isso daqui que está acabando com a hegemonia, que é exatamente aquela curva que vocês viram os Estados Unidos indo para baixo, a outra ascensionando, pensava-se que era a China, mas na verdade é o BRICS. E por que isso está acontecendo? Brasil e China fazem acordo que permite exportação sem o uso do dólar. Então, o acordo vai permitir transações comerciais com compensação direta de real para yuans. Tá? Então, vão ser as duas moedas. Então, é um outro ponto que muita gente agora fala, então vai sair o dólar e vai entrar o yuan. Então nós vamos sair da mão de um para entrar na mão do outro. Nós vamos deixar de ter uma moeda dólar, que é a moeda da reserva mundial, para trocar somente de moeda. Então é mais um domínio que vem por aí. Mas não é isso que está acontecendo. Então o acordo que foi feito é um acordo direta real para o yuan. O Brasil vai exportar em reais quando exportar os seus produtos para a China. E quando a China exportar os seus produtos para o Brasil, ela vai exportar em yuan, como sempre deveria ter sido, né? O país exporta na sua moeda. É isso que está acontecendo, né? Além disso, nós tivemos aí uma reunião Brasil e China em que vários acordos de cooperação entre o Brasil foram assinados, acordos importantes, né? Agricultura, pecuária, pesquisas espaciais, cooperação energética, foram acordos importantes que fazem parte do BRICS, tá? Não é né, o Lulis que foi lá e teve toda essa ideia aqui, né? Ele teve que aceitar, porque faz parte do BRICS, tá? Mas muito interessante, eu li, né, ali várias trocas de tecnologia, muito bacana, tem que contar com a cooperação também dos países importantes dentro do BRICS. Aqui, bloco do BRICS avança mais um passo para a adesão da Arábia Saudita. Essa é outra dor de cabeça, porque a Arábia Saudita era o maior exportador de petróleo, o que dita as regras na OPEP, simplesmente já avisou os Estados Unidos que vai parar de exportar em dólar, vai exportar nas moedas dos países, tá? Ou em ouro. Então, isso daqui declara a quebra do petrodólar. Por isso, o desespero americano, né? Que aí não tem como, tem que partir para o tudo ou nada, e o tudo ou nada significa ação militar, né? Então, não tem jeito. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe uma operação chamada Operação Sandman, tá? É uma operação, vou ler só isso aqui, que é uma operação cooperativa de mais de 100 países, que se refere, né? Todos esses países vão vender ao mesmo tempo no mercado os títulos do Tesouro dos Estados Unidos. 30% da dívida americana está fora dos Estados Unidos, né? E aí vai fazer, né, o colapso dos Estados Unidos, tá bom? Então, o presidente até do Quênia, muitos países africanos também agora indo para o BRICS,
porque sempre foram muito explorados, sempre foram, né, tratados como terceiro mundo, submundo e assim por diante. Então, é um país, um movimento que está acontecendo muito importante. Outra coisa que nós temos que ficar atento, porque, né, você sabe que os globalistas eles não dormem, né, no ponto. Então, eles estão tentando de todo jeito. Então, agora o Federal Reserve quer também lançar a moeda digital, porque eles querem tirar a necessidade do dinheiro. E agora nós temos a Unicoin, que é um projeto de moeda digital global, né, que é o que eles sempre desejaram, uma única moeda no mundo inteiro, que é uma moeda digital. Isso aí foi uma proposta apresentada pelo FMI, né? Mas isso é da parte deles, é a agenda deles, porque o próprio BRICS mais os seus países aliados estão criando o seu próprio sistema e vão fazer a comercialização nas suas moedas digitais. Então eles estão puxando de um lado, estou mostrando para vocês a agenda deles, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Então não se desesperem, é a agenda deles. Eles vão continuar tentando impor tudo. Eles estão indo para tudo ou nada, né? Mas eles já não têm mais força, porque a quebra do petrodólar quebra o país principal deles, que é os Estados Unidos, e o que todo o sistema de controle utiliza no mundo é o dólar, né? E aí nós vamos ter o BRICS, que hoje já é maior que o G7 em população, em renda bruta interna, em tecnologia, em agronegócio, né? Então, não se assustem. Só estou colocando para vocês saberem que eles também vão tentar colocar do outro lado, tá bom? Então, nós temos agora mais 20 países interessados em ingressar no BRICS. Então, o BRICS ele tem o seu núcleo principal, que são 5 países, né? Aí Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora existe o BRICS Plus, que são esses 20 países que estão aplicando, estão interessados em fazendo, porque existe, né, todo um procedimento para entrar, mas já fazem parte. E existe ainda aqueles que ainda não fazem parte, interessados oficialmente, mas já querem fazer as negociações e estar dentro do sistema que faz parte daqueles 100 países da Operação Sandman. Tá bom? Então aqui nós temos, entre todos eles, né, dos 20, alguns é a Argélia, a Argentina, o Egito, o Irã, o México, a Arábia Saudita, Turquia e outros vários países africanos. Tá bom? Eu sei. Então aqui eu vou fazer um adendo, né? Mas daqui a pouco eu faço adendo, porque tem uma outra coisa aqui. Aqui. Então, para acabar com aquele negócio, né, que o Yuan vai subir, ele vai ser dono do mundo, Rússia e China seguirão transacionando recursos energéticos em moedas nacionais. Tá? Tanto em yuans como em rublos. Então, mais uma vez, acentuando que nós não estamos indo só para o yuan, mas sim os países vão, né? O Brasil está fechando acordo em exportar em real e a China em yuan. Aqui, Rússia em rublos, China em yuan. Então, é isso que vai, porque é isso que é o correto fazer. Não nós temos uma única moeda no mundo, né? Aí tomando conta de tudo e forçando os países a terem reservas dessa moeda, né? E aqueles que vão contra são os que recebem as sanções e são aqueles que são, né, atacados militarmente. É assim que funciona, da mesma forma que acontecia no Império Romano, né? Outra notícia agora, 17 de abril, tá? Desdolarização inevitável. Quais são os países que estão se afastando do dólar? Rússia, Brasil, China, Índia e nações do Golfo. Então, tudo se confirmando o que eu estou falando, né? Brasil é o país da América Latina com maior margem para desdolarização comercial. Por quê? Porque tem muitos países, inclusive a Argentina, como citado aqui, que tem ainda dívida com o Fundo Monetário em dólar. Então fica mais, ela tem que ter dólar para pagar, né? Olha só, ela tem que ter dólar para pagar a dívida dela. Ela não pode pagar a dívida dela com a moeda dela. Então ela fica ainda amarrada a essa desdolarização. Mas o Brasil já não tem, né, este problema, então é o país da América Latina com a maior margem para poder fazer isso, né? Outra coisa muito interessante, aí que eu vou voltar aqui, né, nós temos a Irã e a Arábia Saudita, né, retoma a relação após 7 anos. Então, os China lá conseguiram fazer, né, com que esses dois lados, a Irã e a Arábia Saudita, que eram os inimigos aí por 7 anos, né, fazerem as pazes lá, romper com essa discussão toda, porque os dois têm interesse em fazer parte do BRICS. Então eu vou fazer aqui agora a minha ressalva, né? Eu sei que quando fala assim, Irã, Iraque, né? Esses países, Síria, Líbia, então muita gente já leva isso para os terroristas, os caras loucos, os caras malucos, né? Mas a gente tem que ver que que existe muita coisa que vem da narrativa americana. Né? Nós estamos olhando por uma narrativa. Então, a narrativa americana sempre foi o quê? Nós somos os bonzinhos, nós somos, né, o país que garante a paz no mundo inteiro, porém é o que, né, faz combate em tudo quanto é lugar, e todo mundo é ruim. Não se esquecendo que quem fomenta o TER, né, não posso falar muita coisa aqui, terrorismo, são os americanos. Né? Não podemos esquecer que a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, eles deixaram lá mais de 20 bilhões de dólares em armamento de última geração. Foram aviões, foram tanques, foram armas, foram munições, que eles deixaram para trás. Deixaram para quem? Deixaram para os grupos, né?
que eles tanto combatem. Olha só. Tá? Então, assim, nós temos que olhar que, lógico, não estou defendendo, não estou falando que são países perfeitos, né, com tudo lá é perfeito. Não estou falando isso. Mas o que eu estou falando é que nós só tivemos uma narrativa de um lado. Né? Nós sabemos que os Estados Unidos invadiu o Iraque, que ali tinha armas, né, de destruição de massa, fizeram a UE, destruíram, invadiram, nunca acharam nada referente a essas armas de destruição em massa. Né? Então, temos que tomar cuidado, tá bom? Só porque eu sei que nós criamos, né, aquele preconceito, aquelas crenças, porque, né, fomos bombardeados por muito tempo pela mídia controlada, e aí você cria, tu não fala em Irã, você já pensa já logo nos malucos explodindo, né? Mas não é bem assim, tá bom? Outra coisa muito interessante que aconteceu agora, 4 de abril, né, foi lançado no espaço um CryptoSat, que é um satélite que ele já incluiu ali o blockchain, né, e vai passar a fazer, né, ali o Ethereum, KZG, né, vai ser feito, que é uma criptomoeda de um satélite em órbita da Terra. Isso é muito, muito. Por quê? Porque o blockchain é a base das moedas, é a tecnologia que as moedas digitais dos países vão utilizar. Então, as criptomoedas, elas rodam hoje no sistema que interliga elas, chama-se blockchain. Esse sistema é o mesmo sistema que vai ser utilizado, que é um sistema de descentralização, que eu vou explicar para vocês, para as moedas digitais. Então, o que nós lemos aqui? Que já tem satélite rodando blockchain. Então, já está indo para uma outra esfera, tá? Achei interessante para colocar para vocês agora, dia 4 de abril. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo um Global Currency Reset, ou seja, um reset, uma mudança do dinheiro global. É isso que está acontecendo. Tá? De um lado, um caindo, do outro lado, um outro sistema surgindo. É isso que nós temos, essa é a leitura que se tem hoje. Então, nós temos aqui o que está subindo. Reservas soberanas, que vai acontecer o quê? Que é tão famoso lastro ouro, mas na verdade é a contabilização de todo o ouro, mas também ativos e outros ativos que lastreiam a moeda de um país, que terá o mesmo valor que a moeda de outro país. Tá? Porque quando você tem tudo lastreado na mesma base, você não tem mais as discrepâncias. Por que o real vale menos que o dólar hoje? Porque o dólar é o que comanda e é lastreado no petrodólar, eles que mandam em tudo, e aí tem essas especulações e um monte de coisa. Quando você lastreia todas as moedas num parâmetro único, que é o ouro e ativos, você tem um parâmetro. Então as moedas elas não têm mais por que ter valor diferente. O que vai valer é o quanto de ouro ou quanto de ativos, né, um país tem. Isso vai dar base para quanto dinheiro ele pode produzir. Mas, se é, por exemplo, a base é ouro, se 1 grama de ouro vale R$1, 1 grama de ouro vale €1, 1 grama de ouro vai valer R$1, 1 grama de ouro. Então, um euro é igual dólar, igual quando tudo estiver, que é o que está sendo implementado pelo BRICS. Tá bom? Reinicialização da moeda global, que chama-se GCR, né? Será uma fórmula quantitativa específica que irá determinar a quantidade de moeda disponível em um país. Então, vai existir uma fórmula que vai colocar o quanto o país tem de reserva de ouro, mais quanto ele tem de ativos, e essa conta vai falar, olha, ele pode produzir tanto dinheiro, tá? Vou explicar bem basiquinho para vocês. 194 moedas, né, soberanas, ou seja, cada país vai ter a sua moeda soberana. Não vai ser mais uma moeda que vai mandar no mundo, que é o que o BRICS está fazendo. Padrão ouro. Então, essa forma aplicada nos países irá trazer todos os países no mesmo nível, um do outro, tá? São ativos também do subsolo, que vai ser feita uma estimativa, que isso já existe. E o dinheiro que existe hoje, então você tem o dinheiro na sua conta, você tem o dinheiro de investimento, esse dinheiro, né, que chama-se hoje fiat, o dinheiro fiduciário, né, de um titular de uma conta, no momento da implementação do QFS ou desse novo sistema, vai ser convertido em moeda, tá? Isso chama-se reconciliação. Então, não é que as pessoas vão perder o dinheiro e ele vai deixar de valer. Simplesmente vai ser convertido, por quê? Porque um real é um real. Um real digital é um real em moeda. Vai ser tudo convertido, tá bom? Então não se preocupe, porque senão já tem gente achando que vai sumir o dinheiro da conta. Não vai acontecer isso. Então, quando nós falamos de dinheiro, então, nós temos aqui os controladores, nós temos aqui o sistema bancário atual, né? Onde o que predomina é o dólar, mas é o sistema mundial, é controlado por eles. FMI, Banco Mundial, Banco Central Mundial, né? E Companhia Limitada, Federal Reserve, é tudo controlado por eles. Né? Então aqui tem você, tem seu emprego, empresa e o mercado, tanto de indústria e de loja. Então o que acontece hoje? Então, você trabalha, você vai receber um salário. O que acontece com o seu salário? Ele não vai para você, ele vai para o sistema financeiro, ele vai para o banco. Porque você vai ter que abrir uma conta nesse banco e esse banco é o dono do seu dinheiro. Não é você, porque ele pode usar o seu dinheiro, ele pode emprestar o seu dinheiro, ele pode investir o seu dinheiro. Só aí é que você vai ter acesso a ele. Então é como se você, alguém
Você ganha, você dá o dinheiro para alguém e o dia que você precisar, você tem que ir lá nesse alguém e falar, pô, posso pegar meu dinheiro? Né? Porque se todo mundo for pegar o dinheiro, quem está guardando seu dinheiro não tem o dinheiro, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, está centralizado aqui. A mesma coisa acontece com o quê? Com as empresas. Então, as empresas também, para acessar as indústrias, para comprar, o dinheiro está no sistema e o mercado está aqui. Então, existe sempre, você tem que obrigado a passar por aqui. Tá? Você quer comprar alguma coisa? Então, você vai no mercado, você vai comprar. Você não vai pagar o mercado. O seu dinheiro vai ficar aqui no sistema, você vai pagar na conta no banco, no sistema, da loja, no supermercado. Para que depois o supermercado tenha acesso. Então, todas as transações financeiras, ou mesmo acontece aqui ao contrário, está centrado aqui. Ele é o dono do dinheiro. Não somos nós, é ilusão. Porque se ele pode usar, se ele pode emprestar, né? Se ele pode aplicar e se ele pode falir, né? Quer dizer que nós somos dono do dinheiro. E aí ele te cobra as taxas, né? Aquelas várias taxas, aquelas que ele te cobra mais que você nem percebe, mas são centavos aqui, centavos ali, em cima de milhões e milhões e milhões de pessoas transitando, né? Dinheiro, os juros, e assim vai. Então, o seu dinheiro vai para cá, você deposita, você faz investimento, ou você deposita na sua conta corrente, o mercado faz a mesma coisa, as empresas também vão lá, colocam o seu dinheiro, tá tudo ali com eles. O que eles fazem com esse dinheiro? Eles emprestam para as pessoas, eles emprestam para as empresas, ele te paga de 0,8% a 1%, isso no Brasil, nas taxas de juros altas, tá? Nos Estados Unidos eles pagam 0,1%. Mas as empresas também, né, se investir dinheiro ali, eles dão alguma coisa, isso se investir. Só que para as pessoas eles cobram um juro maior, para as empresas eles cobram esses juros, então eles estão ganhando aqui. Só que eles estão emprestando o seu dinheiro. Quem tinha que estar ganhando era você, mas ele te paga pouquinho, né, para te deixar contente, para você achar que você está ganhando muita coisa, e ele ganha um absurdo do outro lado. Tá? Mas tem mais. Eles fabricam esse dinheiro também. A mais do que tem, a mais do que existe. Esse é o grande déficit, né? É produzir dinheiro que não existe. E eles emprestam também para quem? Para os países. Só que aí os países pagam de volta e eles não têm ninguém que depositou lá, foram eles que fabricaram. É isso que acontece nos Estados Unidos, é isso que acontece no mundo e é isso que acontece no Brasil. Tá tudo aqui, por isso que chama-se centralizado. É um sistema centralizado, tá tudo centralizado lá, eles comandam 100%. Então, o que é essa moeda digital, né? O real digital, o euro digital, e o rublo digital, as moedas digitais que estão sendo lançadas, né? Principalmente pelo BRICS, porque os Estados Unidos, pelo FED, está tentando lançar também, né, que eles chamam a mesma coisa, não é o dólar digital, mas ali é outra coisa, porque lá não tem lastro. Lá eles querem lastrear o dólar de hoje, o dólar digital, com o dólar de hoje, que é um dólar que não tem lastro. É um dólar lastreado num comércio que nem do comércio deles é, que vai cair. Então lá vai ser um perigo. Mas o BRICS está colocando um sistema, né, que vai se espalhar pelo mundo, que é um sistema de cada país soberano ter a sua moeda lastreada em ouro e os seus ativos. Então, como é que funciona isso? Para vocês poderem entender. Então, a empresa que você trabalha, ela não vai ter uma conta no banco. Ela vai ter uma coisa chamada wallet. Ela vai ter como se ela tivesse um cofrinho, né, lá na empresa. É um cofre dela. Que ela tem a senha, ela tem acesso, e esse cofre, só que ele é digital, mas é um cofre, é dela. Ela tem o poder. O dinheiro está com ela. A hora que ela for pagar o seu salário, vai sair do wallet dela direto para o seu wallet. Você não vai mais ter conta no banco, você não vai mais precisar ter conta em banco, porque o seu dinheiro agora vai estar com você, na sua wallet. É um sistema digital, é uma carteira digital, é um cofre digital que você vai ter a senha, você vai ter o login, toda a segurança, igual você tem hoje numa conta bancária. Só que é seu, vai estar com você. É como se você tivesse, vamos comparar assim, um cofre na sua casa e você colocasse o seu dinheiro no cofre. Só que como ele é digital, ele é seguro, né, com todas as suas senhas, com todos os seus tokens e tal, ele está seguro, mas ele está com você. Aí você vai no supermercado e você vai fazer uma compra. O dinheiro vai sair da sua wallet, o dinheiro vai sair do seu cofre, direto para o cofre, direto para o wallet do mercado. Do supermercado, da loja. E assim, a mesma coisa com as empresas, né? Igual. É de wallet para wallet. Não, isso chama-se descentralização. Então, cada um vai voltar a ter o seu dinheiro consigo. Só que, claro, como é digital, é muito mais seguro e está com você. Ninguém vai colocar a mão no seu dinheiro, ninguém vai emprestar o seu dinheiro, ninguém vai fazer dinheiro sobre o seu dinheiro, ninguém vai te cobrar taxa, quem está guardando o seu dinheiro é você. E o que vai gerenciar todas essas transações é um sistema chamado blockchain, que é o mesmo sistema usado hoje pelas criptomoedas. Esse blockchain, ele não fica com o seu dinheiro, não é um banco, não está na mão de uma pessoa, de um sistema ou de uma organização. Ele é um sistema e que simplesmente anota quem mandou o que para quem e faz a transação. Só isso.
É a estrada que vai fazer com que o dinheiro do wallet seu, por exemplo, vá para o wallet do supermercado. Só isso, ele só vai fazer a transição, ele não vai ficar com o seu dinheiro, você não vai colocar dinheiro lá. E ele é descentralizado. O que quer dizer que é descentralizado? Todas as informações e toda a forma, ela não está em outro lugar, ela está totalmente espalhada dentro de um software que é praticamente impossível de um hacker acessar. É impossível de alguém tomar o dinheiro durante essa transação ou invadir a sua wallet. Por isso que chama-se descentralizado. Não existe ninguém no comando. Ninguém comanda isso daqui. Até porque ele somente faz o quê? Ele somente faz as transações. E ele é como se fosse um livro caixa. Ele vai ter quem mandou, quem recebeu, o quanto mandou e o quanto recebeu. Isso faz com que haja uma fiscalização. Quando eu falo em fiscalização, não é controle. Ele não vai controlar o quanto que você pode mandar, o quanto que você não pode mandar. Ele não vai fazer isso. Ele vai fiscalizar. Se houver alguma discrepância, vai acender uma luzinha vermelha. Opa, o João trabalha, ganha 5 mil reais por mês. Tem os gastos. De repente, entrou na conta do João 100 mil reais. Opa! Quem mandou? Ele sabe. Quem mandou esses 100 mil para conta? Não, foi o Pedro, porque o Pedro comprou o carro do João. Né? De 100 mil reais, então pagou para ele. Tá tudo ok, não tem problema nenhum, porque hoje tudo que você faz já está digitalizado. Se você compra um carro, se você compra imóvel, se você gasta no cartão, tudo já está digitalizado. Já está tudo interligado. Agora, entrou 100 mil na conta do João. Da onde vem 100 mil? Vem de não sei quem. Eles vão saber de quem veio. Qual o motivo? Não tem motivo? Não é lícito? Esse dinheiro é totalmente bloqueado. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Nós vamos acabar com a corrupção, nós vamos acabar com o tráfico, vai acabar com a propina, vai acabar com o superfaturamento, vai acabar com o dinheiro na cueca, vai acabar com tudo que é ilícito. Por quê? Porque se não tiver condizente, vai brecar e vai bloquear, e sabe quem mandou e quem não mandou. Não vai mais ter aquele negócio de achar uma mala, né? Malas de dinheiro no lugar, num apartamento do fulano, e o fulano olhar e falar assim, não, mas eu nem sei o que está fazendo aí. Não sei nem de quem é. Não vai ter isso. Né? Porque sabe quem mandou e sabe quem recebeu. Né? Não vai ter que falar que não é dele, ele recebeu. Vocês entendem isso? E não vai, o dinheiro vai estar, cada um vai estar com o seu dinheiro. As empresas, as pessoas, todo mundo vai estar com o seu dinheiro. Só com esse sistema que somente faz as transações. E nós estamos vendo que ele foi agora para satélite. É isso que vai acontecer. Este é o pânico. Por quê? Porque os bancos deixam de existir como existem hoje. O banco não vai mais ter o seu dinheiro. Os bancos vão virar prestadores de serviços financeiros. Eu preciso de um empréstimo. Bom, aí você vai, escolhe um banco, vê a taxa de juros, aí o problema é seu com o banco, você vai contratar o banco, você vai pegar um empréstimo, mas o dinheiro não vai ficar lá. Aí você vai pagar, né, as parcelas, que vai sair da sua wallet e você vai pagar a parcela. Aí eles vão funcionar. Vão criar vários, né, produtos como eles já têm hoje. Mas o que eles, os 80% que eles fazem hoje, que é usar o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro, jogar o crédito para você, colocar cheque especial e fazer tudo que eles fazem, vai acabar de existir. Tá? Vai facilitar muito, vai abaixar o custo em muito do que as empresas pagam, do que as pessoas pagam como taxa, vai agilizar muito o processo, e isso é o que deixa, né? Vocês então conseguem imaginar o pânico, que era o tema da live que foi derrubada, o pânico do sistema? Né? É um pânico, né? Porque vai acabar com o que eles têm, com o pilar que sustenta o controle que escraviza a humanidade, que é o dólar. É isso que vai acontecer, tá? Está aqui, ó, Real Digital, que explica aqui, ó, é de janeiro, hein, não tá? Coloquei isso daqui para vocês verem que já está fazendo isso daí, tá? E aqui, ó, as pessoas, então, poderá servir para transferências, pagamentos intermediários internacionais sem depender de conversão, na compra e venda de produtos e serviços, e isso inclui carros, imóveis, né? Aqui, ó, ela estará presente em carteiras digitais e permitirá movimentações entre as próprias wallets, sem a necessidade de passar pelos bancos. Em outras palavras, uma pessoa sem conta no banco poderá ter a sua carteira com real digital. Assim, a iniciativa ajuda também na inclusão digital de pessoas consideradas desbancarizadas. Tá bom? Então isso aqui vai ajudar muito. Tá? É isso que está acontecendo, é isso que nós estamos vendo por trás de toda essa bagunça, de todo esse toma lá da cá, um late daqui, o outro late de lá. Isso é a base de tudo. É isso que está fazendo com que, né, os americanos façam o que estão fazendo, os europeus, o sistema de controle tecnológico, né, que não quer largar o osso, mas não tem volta. Então, tem que estar preparado. Eu quero que vocês consigam enxergar tudo isso, que dentro dessa fumaça, dessa tempestade, essa é a base. E não tem volta. Né? Não tem volta. Tá bom? E não consegue combater com o BRICS. Tá? Porque quando você fala em conflito,
em conflito mundial, negócio, os países têm que tomar um lado, não dá para ficar em cima do muro. Né? E não dá para comprar uma briga com quem é muito mais forte hoje, unido. Né? Porque não tem só ali os ursos, o chino, né? Que são potências também mundiais, militares, que juntos superam. Né? Nós estamos falando que o Brasil é a segunda maior potência militar da América, né? Mas também nós somos o minério está aqui, a agricultura está aqui, comida está aqui, tecnologia na Índia, na China. Então, assim, e agora entrando a Arábia Saudita, entrando os outros países, entrando a África, o negócio pega. E a queda do dólar é a queda do financeiro. Sem o financeiro, a força termina, que é exatamente o que aconteceu com o Império Romano. Tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção. Então, como estar pronto para o novo mundo? Porque esse é um mundo que vai se abrir à nossa frente. Essa transição, ela vai nos levar para o novo mundo, que já está acontecendo com todas as outras coisas em paralelo, a transição planetária, tudo isso em paralelo, é um conjunto de ações que estão acontecendo para levar o mundo para um novo mundo, para uma outra forma de humanidade. Nós temos aí a parte da espiritualidade, a parte das pessoas estarem acordando, despertando, por isso que chama-se despertar da consciência, tomando consciência do que realmente existe. Então, primeiramente, saber a verdade, para sair da Matrix. A Matrix é essa história que foi contada, mal contada para a humanidade, todos os sentidos. Quem nós somos, de onde nós viemos, quem foram os nossos ancestrais, a história toda, todo esse sistema, um sistema de controle, eles fizeram essa mídia controlada, tudo isso chama-se Matrix, em que nós achamos que era realidade, mas que na verdade não era. Era a história contada para iludir as pessoas. Então, quando você sabe a verdade, aí nós temos e conhecereis a verdade vos libertará. Você sai dessa Matrix, você consegue enxergar o que está acontecendo, por isso que eu achei importante eu colocar essa live para vocês, você começa a viver a realidade. Né? A realidade. Então, o conhecimento, ele é muito importante, por isso que eu me esforço para fazer a live para vocês, por isso que eu tenho uma equipe hoje, fazemos postagens todos os dias, informação, para que vocês possam, para que a gente possa ajudar mais pessoas, porque quanto mais pessoas despertarem, quanto mais pessoas saírem da Matrix, melhor vai ser o mundo, mais rápido vai ser a nossa transição para o novo mundo. Outro ponto, né, de você ter também esse conhecimento, vai aliviar a sua ansiedade, o medo, as incertezas da sua vida, porque quando você não sabe o que está acontecendo, você tem esses sentimentos, né? Você não sabe se vai ter o conflito, se não vai ter o conflito, o mundo vai acabar, tá tudo indo pro beleléu, os caras vão tomar o controle, não, quem vai tomar o controle agora é os chinos. Quando você não entende o que está acontecendo, normalmente você fica perdido, é normal isso, né? Então, com certeza, a hora que você adquire conhecimento, a hora que você sabe o que está acontecendo, consegue ter um discernimento da situação e para onde estamos caminhando, porque a luz é muito mais forte do que a não-luz, muito mais forte. Ela está sobressaindo, mas como estava todo mundo dormindo, estava todo mundo no sono, né, profundo, a não-luz reinava. Como todo mundo, uma grande maioria, uma grande parte agora está despertando, né, muitas pessoas despertando e olhando para tudo isso, é como se as luzes estivessem sendo acesas. E tudo vai por água abaixo. Por quê? Porque pararam de dormir. Claro que ainda não é a maior parte, né? Talvez eu tenha me expressado errado, mas já são muitas pessoas, muito mais do que era há 2, 3, 4, 5 anos atrás. Agora nós estamos no ápice. Né? Olha quantas pessoas nas lives, quantas pessoas fazendo live, quantas pessoas levando informação, quantas pessoas tomando bloco, né? Censura, tal, mas porque o mundo está movimentando, não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. E cada vez mais as pessoas enxergando e vendo acontecer, e tudo isso que está acontecendo faz parte das revelações, faz parte da verdade. A verdade está vindo à tona e agora a hora é essa. Esta é a hora. Nós estamos no meio do turbilhão. E para você estar no meio do turbilhão, com conhecimento, você tem as ferramentas para saber lidar muito bem e tirar todo o proveito desse momento, que é muito turbulento, porém também é muito interessante, é maravilhoso por temos uma oportunidade que nós temos hoje de despertar e fazer a nossa ascensão espiritual. E aí eu falo isso porque eu já tive no seu lugar. Dos meus 16 anos que eu tenho hoje de estudos, 14 anos eu passei decifrando, eu passei pesquisando, eu passei buscando, né, respostas para eu poder entender tudo, para eu estar preparado para este momento. Então é uma estrada muito longa. E eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é ter medo, eu sei o que é ter incerteza, eu passei por isso. Né? Talvez não tão profundamente, porque o momento dos meus 14 anos não estavam no olho do furacão como agora. Mas isso me deixou preparado para poder fazer o que eu faço hoje, que é ajudar as pessoas a lidarem melhor com essa situação, a entenderem esse conhecimento. Né? Então, tenho minhas lives que são gratuitas, tenho meus conteúdos diários no Instagram que são gratuitos, mas eu também tenho meu curso que é pago. Porque esse curso, ele é o que fomenta uma empresa hoje, né, que é a empresa Júnior Legrazi, junto com a minha equipe, para que nós possamos produzir materiais gratuitos para aqueles que não podem pagar. E como eu
estou sofrendo censura, como vários outros colegas, já tive lives derrubadas, já tive canal 7 dias de gancho, eu hoje tenho que falar muito menos, né? Cada vez eu estou sendo mais visado, porque eu sempre falei muita coisa, né? E agora eles estão pegando mais pesado. E dentro do curso é onde eu posso falar tudo, porque ele não está numa plataforma, ele está numa plataforma própria. Ali eu falo o que eu quero, o que eu não quero, né? Que é um curso gravado. Então, tem aqueles que podem pagar o curso, eles ajudam, né, a gente poder ter suporte. Nós respondemos mais de 80 perguntas todos os dias, seja no Instagram, seja no YouTube, seja para os próprios alunos. Nós fazemos materiais, né, para aqueles que não podem pagar. Então, quem paga ajuda aquele que não paga. Então, nós temos aí uma empresa espiritualista. Nós temos uma empresa que trabalha para o todo. Então, quem pode ajudar, quem não pode, e assim por diante. Então, eu tenho esse curso, é um curso online, 100%. As aulas são 11 módulos. Então, aqui eu falo. Então, aqui eu montei todo o quebra-cabeça. E eu faço toda a linha de tempo da história, para que vocês tenham a consciência do que realmente nós somos, o que aconteceu, o que é a espiritualidade. Então, eu falo da estrutura do universo, da origem da matéria, processo de expansão do divino, o plano universal, o que são luz e trevas, raças, Nibiru, Guerra Galáctica, os Anunnakis, Homo erectus, Adão e Eva, declínio da humanidade, alteração do DNA, Marduk e os 3 pilares. Né? Nós estamos vendo um pilar caindo, tá, agora, que é o financeiro, mais o militar. Já vamos ver o outro pilar também cair, que eu explico tudo aqui. Explico o processo do cristianismo, quem são os casarianos, Hot Shield, Illuminati, Operação Storm, a transição planetária, o evento, separação do joio do trigo, nova terra. Então eu vou do começo do universo até o futuro. E tem uma linha de tempo para que você tenha as informações e o conhecimento para que você possa lidar agora com uma enxurrada de informação e de desinformação que você vai receber. Porque agora está tudo misturado. E como não dá para se falar muita coisa, né, a mais agora devido à censura, e se passar esse projeto de lei, né, que estão querendo colocar, aí nós vamos poder falar menos ainda, né? O curso ajuda você a entender tudo isso, a lidar com essa situação, tá bom? Então é 100% online, acesso ilimitado, ou seja, você assiste quando quiser, onde quiser, quantas vezes quiser, eu esse ano que vem, você tem todas as atualizações, você não vai pagar nunca mais nada, sendo um aluno meu, você vai ter o 2, no final do ano nós já vamos lançar o 3.0, porque eu vou atualizando, tá? Material disponível, 7 dias de garantia. Se tiver interesse, tem o link aqui abaixo, tá bom? Para você conhecer os módulos a fundo, os testemunhos dos alunos, mas é importante, né, eu divulgar isso, porque através do curso pago, nós conseguimos levar conteúdo gratuito para muitas pessoas, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Tá bom, pessoal? Então, é interessante que vocês tenham entendido essa parte. Uma outra coisa que eu não falei, mas eu vou falar agora, que eu sei que as perguntas sempre vêm, mas agora a Dilma é presidente do Banco do BRICS, né? Então vamos colocar o seguinte, vou explicar para vocês. Existe toda uma diplomacia ainda, não dá para ser imposto. Não dá para, dentro do BRICS, falar, olha, você vai fazer isso, viu, Lulis? Não dá. Então houve, certamente, um toma lá da cá. Olha, segue o que nós temos que fazer, né? Porque os companheiros sempre olham para os companheiros, né? E, em contrapartida, você pode pôr a sua companheira aqui. O que nós não podemos esquecer, que ela não apita nada lá, porque todo mundo sabe quem ela é, até cego, né? Surdo, mudo, até quem não é desse planeta. Não é no Brasil, né? A sede do banco é na China, ou seja, não tem como canetar, não tem como fazer, né, maracutaia, não tem como mandar dinheiro ou fazer coisa que fazem, né? E vai estar respondendo a leis. Se cometer qualquer deslize ou qualquer coisa errada, a lei é lá. É lá que vai responder, porque o crime é cometido lá. Lá não tem os companheiros de capa preta para proteger, para aliviar, para colocar debaixo. Vocês entendem? Então, põe lá, né, para ficar contente, para o Lula falar, que seguir, estou ajudando a companheira, olha que legal, mas não vai fazer nada. Então fiquem despreocupados, porque não vão dar a chave do cofre para ela. Ela não consegue nem falar, ela não consegue fazer um discurso, todo mundo sabe, é uma vergonha nacional. Né? Nós vimos aí né, o que ela fez lá, foi falar, e pelo amor de Deus. Mas, né, se tem que dar alguma coisa, pelo menos deixa lá, não vai fazer nada de errado, se fizer, vai entrar pelo cano, porque vai responder lá, tá? E pelo menos segue a agenda. Tem que seguir a agenda do BRICS. Entendeu? Tá seguindo. Né? Tá seguindo. Fala besteira, fala coisa errada, tá fazendo um monte de coisa aí que tá saindo tiro pela culatra, mas não tá mexendo, né, contra o BRICS. Tá? Por quê? Porque tá cumprindo com uma agenda que lhe foi imposta. Ó, tem que seguir isso aqui, vamos te dar isso, vamos te dar... Mas segue o negócio, tá bom? Então, fiquem despreocupados, que eu recebi um monte de mensagem, todo mundo preocupado, porque agora vai, mas não vai, porque lá é lá, não tá aqui. Não vai fazer besteira, porque se fizer besteira, vai fazer besteira com o dinheiro dos russos, com o dinheiro do chino, vai fazer besteira, vai pagar caro, e não vai ter ninguém para aliviar, tá bom? Tá, quando eu falo, né, dos Estados Unidos cair, que eu vi uma pergunta aqui da Cecília, né? Não posso falar esse nome, tá?
Quando nós falamos que vai cair, o que vai cair é o império. É a dominação mundial, é mandar em todo mundo, né? É impor a sua, né, a força a todo mundo, é explorar os recursos da onde eles invadem. Mas não é que o país vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Só que ele vai existir na condição que ele tem que ser. Vai ser um país, ele vai ter lá o seu dinheiro, ele vai ter lá os americanos, o seu povo, vai continuar existindo, vai continuar sendo um país importante no cenário mundial, vai ter que entrar nos trilhos, vai parar de fazer, né, combate em tudo quanto é lugar e querer se impor, vai deixar de invadir os outros países, vai ser um país. Ele, como o Brasil é o seu, como o outro é o outro, é isso que vai acontecer. Quando cair esse domínio, quando quebrar isso daí, as coisas entram no eixo, porque os países vão ter que se adaptar e vão melhorar. Por quê? Porque sempre foram comandados ou estiveram abaixo ou sofrendo o controle, né, do sistema através do quê? Da imposição dos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. Então, cada país vai ter a sua economia, vai exportar na sua moeda, vai entrar no eixo. É isso. Tá? Então não vai desaparecer, não vai sair do mapa, vai precisar ter um novo presidente, vai ter que renovar a sua economia, vai entrar no eixo do seu sistema bancário, do seu sistema financeiro, vai parar de imprimir dinheiro à torta à direita, vai fazer o que tem que ser feito como um país, tá bom? Essa a tendência é, com essa queda, melhorar. Se fosse a queda para uma outra subir, aí nós tínhamos que ficar desconfiados. Mas como é a quebra para um bloco subir, e um bloco interessado, né, em que o mundo prospere, é esse o interesse de todos, porque senão não seria um bloco, seria um só, né? E ele já estaria impondo a sua moeda e não o está fazendo, está fechando acordos em moedas dos países, né? Então, é isso que nós temos que olhar. Então, cuidado com as narrativas que nos foram colocadas na cabeça, na mídia, né? Todo mundo é ruim, todo mundo é ruim, todo mundo é maldoso, né? Não existe lugar perfeito no mundo, cada cultura é uma cultura, cada um tem os seus problemas, tá? Mas aquele que sempre falou que é o mocinho, aquele que sempre falou que é o bonzinho, é o pior deles. E está se mostrando agora. E olha que nem começou muito as revelações, porque quando começar mesmo, né, com todos os problemas, vai ver que ali o buraco era muito mais embaixo que nós pensávamos. Tá bom? Então, vamos ficar por aí. Tem que dar uma limpada agora nos preconceitos, tem que dar uma limpada em tudo aquilo que nos falavam. Falou, pô, peraí, deixa eu olhar com cuidado, deixa eu olhar com calma, deixa eu escutar um, deixa eu escutar o outro. Esta é a hora de nós, né, colocarmos a cabeça no lugar, analisarmos, não peguem as notícias e já interprete aquilo, porque não é assim, vai ficar maluco, tá bom? Muita calma, nós vamos ver agora, é muita desinformação, é muita ilusão. Se eles já usavam a mídia para bombardear a nossa cabeça, vocês imaginam o que vão fazer agora. Então, calma, né? Os outros estão se enforcando por si só, né? Quanto mais dá corda para eles, vocês verem mais eles estão se enforcando. Então vamos assistir, vamos fazer a nossa parte, vamos vibrar no amor, na compaixão, no perdão, no respeito. Nós estamos aqui para evoluir. E não é ficando ansioso, não é ficando com medo, nem com incerteza. Tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que concentrar em você, na sua evolução, no seu crescimento, né, nas suas energias, tudo é energia. Tá? O resto faz parte, nós fazemos parte desse mundo, sim, mas também existe um mundo bom, existe pessoas prosperando, existe pessoas cuidando da sua saúde, treinando, viajando, existem pessoas fazendo o seu negócio prosperar. Não é um mundo só de caos que nós vivemos. Nós escolhemos o mundo, nós escolhemos através do quê? Da nossa ótica, de como nós olhamos, de como nós encaramos os pontos, a vida. O nosso foco agora somos nós. Eu trago aqui as informações para que vocês saibam, vocês tenham conhecimento e saibam lidar com isso, tá bom? Lidem com isso. Esse é o meu recado para vocês, tá? Vai dar tudo certo, a luz sempre é mais forte, porque a escuridão não existe. O que existe é não luz. Então a luz está crescendo, as coisas estão caminhando, eu venho aqui, falo, mostro para vocês cada vez mais descobertas, cada vez coisas mais incríveis, nós estamos sabendo mais sobre a nossa história, nós estamos sabendo mais de quem nós somos. Nossa, tem muita coisa boa vindo pela frente, tem uma surpresa para vocês em breve, que vocês vão ficar maluco, tá? Nós estamos, eu e minha equipe trabalhamos 24 horas por dia, tá bom? Para ajudar vocês e para trazer material para vocês. Então tem muita coisa hoje saindo, tem muitas revelações. Hoje nós estamos começando a entender muito mais o poder que nós temos. É isso que eu preciso, que eu gosto de passar para vocês. Tenho que trazer algumas coisas de política, de geopolítica, tal, de sistema financeiro, porque faz parte do processo que nós estamos passando, não podemos ignorar. Então eu tenho que fazer, né? Mas como eu falei, canal do Marcelo Rossi, tá bom? Geopolítica, quer saber mesmo? Né? Porque eu não posso, não é o meu canal, não é para isso. O canal dele é. Então eu recomendo, vocês assistirem o Marcelo Rossi, é o canal onde eu pego muita informação, porque não adianta você pegar informação de muita gente, porque aí cada um tem uma interpretação, cada um tem um tipo de estudo, uns são mais aquilo. Então selecione 1, 2, 3 que você realmente
sente que você tem conexão, sente que o que fala soa, né, ressoa com você, e é ali que você escolhe. Eu gosto do Marcelo Rossi, gosto dele, gosto do jeito que ele aborda, entende do que ele está falando, entendeu? E é ali que eu tenho, tem mais um, tem mais o outro, né? TV do Amaral também eu gosto bastante no Telegram, tá? Eu também não adianta agora vocês querem coletar muita coisa, né? Muitas informações que eu passei, eu fiz na live que eu passei agora terça-feira para o meu grupo da comunidade Legrase. Agora é a hora de vocês já passaram, estão na faculdade, quem já fez o meu curso, quem não fez, né, já tem um certo conhecimento, agora é pegar os conhecimentos, adquirir um pouco mais de conhecimento, montar a estratégia, olhar bem e colocar em prática as coisas positivas e a sua melhora, tá bom? Então, para aquele que pode fazer o curso, eu recomendo de verdade, né? Estamos em 17 países aí, mais de 7 mil alunos hoje, e isso ajuda a gente levar material também para as pessoas que não podem pagar, tá bom? Que Deus abençoe vocês.